vocês? Comigo tá tudo ótimo também. Vamos falar juntos o nosso versículo que tá lá em Êxodo 20:12. Quando eu contar até 3. 2, 3. Honra teu pai e tua mãe. Respeite os seus pais. Vamos orar, amiguinhos, para a nossa aula? Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela nossa família, pela nossa casa e por estarmos com saúde. Abençoa, Senhor, todos que estão assistindo essa aula. Fala aos nossos corações e livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Boa aula, amiguinho. E a história de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 37. Crianças, vocês lembram que na aula passada a tia contou a história de Abraão, a história de Isaac, filho de Abraão, e hoje a tia vai contar a história de Jacó, filho de Isaac. Então, como a tia explicou na aula passada, Jacó teve 12 filhos, e todos esses 12 filhos eram homens. Naquela época, ter filhos homens em grande quantidade era tido como uma grande bênção. Então Jacó era reconhecido pelas pessoas como um homem muito abençoado por ter tantos filhos. Lembra que a tia falou para vocês que a partir desses 12 filhos que se formou toda a nação de Israel. O filho mais novo de Jacó se chamava José. E Jacó era um homem que amava a Deus. E Jacó, mesmo sendo um homem que amava Deus, ele fazia uma coisa que chateava muito seus outros filhos. Ele amava mais a José do que os outros filhos. E os outros filhos, percebendo isso, começaram a se entristecer muito. Jacó amava tanto, tanto a José, que ele fez uma capa especial, toda colorida, e deu a José. Isso deixou os irmãos muito aborrecidos. Mas por quê? Porque essa capa tinha que ser dada para o filho mais velho, o filho primogênito. Lembra? Naquela época eles tinham as tradições que o filho mais velho, primogênito, tinha que ter mais autonomia do que os outros irmãos. Mas aí ele deu para o filho mais novo, o filho caçula, que não era um costume daquela época. E isso fez com que os irmãos de José se aborrecessem muito. Além do mais, crianças, os irmãos de José trabalhavam no campo, enquanto José ficava em casa estudando. Mas os irmãos de José não tiveram essa oportunidade de estudar. Mas Jacó queria que José estudasse para que ele fosse alguém, que não um trabalhador do campo como os outros irmãos, mas queria que ele fosse alguém especial. E aí os irmãos de José começaram a ficar com ciúmes, com raiva e também um sentimento de ódio pelo próprio irmão José. Assim como Jacó, José, ele também amava a Deus e José era um rapaz bom. E além do mais, Deus falava muito com José em sonhos. Só que nos sonhos de José, Deus mostrava para ele que ele ia ser alguém importante, que ele ia ser alguém especial e mais importante do que os seus irmãos. E José, querendo dividir o que Deus tinha falado para ele, na inocência, contava aos seus irmãos. E aí os seus irmãos ficaram enfurecidos com José. Onde já se viu? Agora Deus está falando para ele que ele vai ser melhor que nós. Ah, esse José se acha. E o pai gosta mais dele, não gosta da gente. E aí eles foram alimentando um sentimento de ódio cada vez mais por José. E também Jacó confiava em José, mas não confiava nos outros irmãos. Eles trabalhavam no campo, só que às vezes eles aprontavam algumas coisas. E às vezes Jacó pedia para que José fosse até o campo para espiar os irmãos. Vai lá, vê se eles estão trabalhando direito. E aí José obedecia ao pai, ia ver o que estava acontecendo no campo e contava tudo para o pai, o que estava acontecendo. E os irmãos ficavam com mais raiva ainda de José. Muita raiva, muita raiva.
Um belo dia, os seus irmãos estavam trabalhando no campo e Jacó pediu para que José fosse lá dar uma olhada nos irmãos. E José foi. Quando os irmãos de José viram ele, aquela raiva que eles estavam sentindo, aquele ódio, aumentou mais e mais. E vocês vão ver o que eles fizeram. De tanta raiva, eles pegaram José e jogaram num buraco profundo. E esse buraco ele era tão fundo que não tinha como José sair sozinho, a não ser que alguém jogasse uma corda para que ele subisse. Mas os irmãos estavam lá pensando: o que nós vamos fazer com José? Ah, vamos deixar ele aí até que ele morra de fome. Aí o outro dizia: mas ele vai gritar, alguém vai ouvir e vai salvá-lo. E o que a gente faz? O que a gente faz com José? A gente tem que se livrar dele. A gente não suporta mais ele, a gente tem ódio dele. E assim eles começaram a pensar o que eles poderiam fazer com José. Alguns mercadores estavam passando por ali para a região do Egito, para as terras do Egito. O que são mercadores? Mercadores, eles vendiam ou compravam objetos, mas eles também vendiam e compravam pessoas, porque naquela época, infelizmente, existia a escravidão. Então eles compravam ou vendiam escravos. E eles estavam indo para o Egito, que era uma terra muito distante da onde eles moravam. Então eles tiraram José do buraco. José até achou que eles iam pedir desculpas, mas, para a surpresa de José, eles o venderam para os mercadores. E os mercadores levaram José para o Egito. E aí os irmãos então começaram a pensar: o que nós vamos dizer para o nosso pai? Como nós vamos explicar que o sumiço de José? Então eles tiveram uma ideia. Eles pegaram aquela capa que José nunca tirava, a capa colorida que ele tinha ganhado do seu pai Jacó, e sujaram com sangue de bode. E aí eles chegaram para Jacó e disseram: pai, veja, a capa de José encontramos por aí manchada de sangue. Com certeza um animal o matou e o comeu. E eles mentiram para o próprio pai. Venderam o irmão e mentiram para o pai. E o pai acreditou na história deles e chorou amargamente por muito tempo, sentindo a falta do filho que ele tanto amava. E assim, os irmãos de José acreditaram que tinham se livrado dele para sempre. Nossa, tia, mas José amava a Deus e aconteceu isso com ele? Aconteceu, mas essa história não acaba aqui. A história de José é uma história longa, mas também é uma história muito bonita. Mas essa aula de hoje eu vou contar até aqui, e na próxima aula eu vou contar o restante dessa história. Porém, o que nós precisamos aprender hoje é que cada família, as pessoas de uma família, cada uma tem uma personalidade e nós devemos respeitar, principalmente obedecer aos nossos pais. Lembra do versículo que a Helena ensinou? Honra pai e mãe? Nós devemos respeitar o nosso pai, a nossa mãe. E os filhos de Jacó, eles mentiram, além de ter feito muito mal para o seu próprio irmão, eles mentiram também para o próprio pai. E isso não se faz. E eles acharam que tinham se livrado de José. Mas eu espero que vocês assistam a próxima aula para que vocês saibam o que aconteceu com José lá no Egito. Mas a história de hoje foi essa, e nós devemos aprender também com tudo isso que nós não devemos deixar o sentimento de raiva e de ódio dominar o nosso coração. Esse tipo de sentimento nos leva a fazer coisas muito feias, assim como os irmãos de José fizeram com ele. A palavra diz que nós devemos amar até os nossos próprios inimigos e que nós devemos amar ao nosso próximo. Jesus fala isso o tempo todo, que nós devemos amar o nosso próximo. Então, eu espero que vocês tenham aprendido com essa aula. Aguardo vocês na próxima aula. Uma boa semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau.